A morte. A única certeza que todos nós compartilhamos e, ainda assim, o maior dos mistérios. Durante milênios, reis, sacerdotes, filósofos e cientistas se curvaram diante dela, tentando compreender o que há do outro lado da última respiração. Mas o que realmente acontece quando o corpo para de funcionar? A consciência se apaga ou desperta para algo maior? Neste documentário, vamos mergulhar nas visões das grandes religiões do mundo, nas ordens antigas que afirmavam conhecer os segredos do além e nas descobertas mais inquietantes da ciência moderna, para tentar responder a uma pergunta que, talvez, só possa ser sentida e nunca explicada. A morte nas religiões. O caminho da alma. Em cada civilização, a morte foi mais do que um fim, foi um espelho. As religiões nasceram do medo e da curiosidade sobre ela. E, embora diferentes nas formas, todas apontam para uma mesma ideia. A vida continua. Hinduísmo, o ciclo eterno. No hinduísmo, uma das tradições mais antigas do planeta, a alma, o Atman, é vista como eterna. A morte é apenas uma troca de vestimenta. O corpo é o instrumento passageiro. O espírito, o músico que jamais deixa de tocar. A vida, a morte e o renascimento são faces de um mesmo ciclo. O samsara. Cada ato, cada pensamento gera uma semente, o karma, que germina em vidas futuras. O objetivo final é romper esse ciclo, alcançar o moksha, a libertação suprema, quando o Atman se dissolve no Brahman, o todo, o absoluto. No hinduísmo, morrer não é deixar de existir, é voltar à origem. Assim como o homem troca de roupas gastas por outras novas, a alma abandona o corpo velho e entra em outro novo. Bhagavad Gita. Budismo. O despertar, além da forma. O budismo, nascido do mesmo solo espiritual da Índia, vai além da noção de alma. Para Buda, nada possui uma essência permanente. A vida é impermanência pura. Quando morremos, a consciência não se apaga, mas se reconfigura. O eu que acreditamos ser é apenas uma sequência de causas e efeitos. O karma. Assim como uma vela acende outra, a chama continua, mas não é a mesma. O objetivo não é sobreviver à morte, mas transcender o medo dela. O nirvana não é o céu, é a cessação do ciclo do desejo e do sofrimento. No silêncio do nirvana, a morte perde o sentido, porque já não há ninguém para morrer. Assim como uma vela acende outra sem perder sua luz, assim também o sábio renasce sem cessar. Siddhartha Gautama, Buda. Morrer para o budista é acordar do sonho da forma, é deixar de existir como indivíduo para existir como essência. Cristianismo, a promessa da eternidade. No cristianismo, a morte é uma passagem moral e espiritual. O corpo volta ao pó, mas a alma é julgada diante de Deus. A fé ensina que a vida terrena é apenas o prelúdio da eternidade e que a morte, vencida pela ressurreição de Cristo, tornou-se uma porta. O céu, o inferno e o purgatório são expressões simbólicas do estado da alma. Mais do que destinos, são reflexos daquilo que cultivamos por dentro. Para os cristãos, morrer é encontrar a verdade face a face. E essa verdade é o amor divino. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo. João 11:25. A morte, então, é o portal da fé, onde o amor se prova mais forte do que o túmulo. Islamismo. A vida verdadeira. Começa após a morte. No islamismo, a morte é o início da vida real. O corpo descansa, mas a alma atravessa o barzakh, um intervalo entre o mundo terreno e o espiritual, onde permanece até o dia do julgamento. Nesse dia, todos serão ressuscitados e suas ações pesadas na balança da justiça divina. O paraíso é o lar dos puros, o inferno, o reflexo das ações impuras. Mas o Islã ensina algo essencial. A morte é apenas o retorno ao Criador. Cada alma pertence a Deus e a Ele retornará. Toda alma provará a morte, e a vós será dada a recompensa no dia da ressurreição, ao Corão 385. Judaísmo, o mistério reservado a Deus. O judaísmo foi mais discreto sobre o pós-vida. Na Torá, o foco está na vida terrena, em agir com justiça, em construir um mundo ético. Mas os textos místicos, como o Zohar, falam do Olam Rabá, o mundo vindouro, uma dimensão de luz para as almas purificadas. A morte, para os judeus, é um mistério que pertence apenas a Deus. E talvez o respeito por esse mistério seja, em si, uma forma de fé.
o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. A morte, no judaísmo, é um mistério reservado ao próprio Criador, algo que deve ser respeitado, não decifrado. Espiritualidade ancestral, a terra como mãe e retorno. Entre os povos originários, a morte nunca foi separação. É o reencontro com a natureza. A alma volta à floresta, aos rios, às estrelas. O corpo alimenta a terra, e a terra gera novas vidas. Tudo é ciclo, e o ciclo é sagrado. Nada morre, tudo retorna. Sabedoria ancestral dos povos ameríndios. As ordens antigas, a morte como iniciação. Antes das religiões organizadas, existiam as escolas de mistério, templos dedicados ao estudo da alma e dos mundos invisíveis. Egípcios, gregos, persas, celtas, maias, tibetanos, todos eles viam a morte como uma ciência. Egito Antigo, o livro dos mortos. No Egito, a morte era tratada com a precisão de uma engenharia espiritual. O livro dos mortos não era um texto fúnebre, mas um manual para a alma. Ele descrevia o caminho do espírito após deixar o corpo, as provações, os deuses guardiões e o julgamento diante de Osíris. Para os egípcios, o ser humano era composto de múltiplos corpos: o físico, o etéreo, o mental e o divino. Morrer era um processo de separação e ascensão. A mumificação servia não por apego, mas como um mapa energético, para que a alma se lembrasse de quem era e onde deveria ir. Grécia, Eleusis e a morte simbólica. Na Grécia Antiga, os mistérios de Eleusis iniciavam os discípulos em um ritual que simulava a morte. Durante a cerimônia, o iniciado morria simbolicamente. Enfrentava o medo, a escuridão e o esquecimento, e depois renascia em luz e sabedoria. A frase inscrita nos templos dizia: "Quem morre antes de morrer, não morre quando morre." Essa experiência ensinava que o medo da morte vem da ignorância sobre quem somos. O iniciado que desperta percebe: não somos o corpo, somos a consciência que o habita. Ordem hermética, alquimia e gnose. Para os alquimistas e gnósticos, a morte era o maior segredo da natureza. Eles falavam da morte do chumbo, o ego, para que o ouro filosófico, o espírito desperto, pudesse surgir. O verdadeiro elixir da imortalidade não era físico, mas a consciência contínua, o estado em que o ser percebe sua unidade com o todo. Nos textos herméticos, encontramos a mesma essência. Nada morre. Tudo se transforma. Essas ordens não buscavam fugir da morte, mas compreendê-la. Acreditavam que o medo da morte é a raiz da ignorância humana e que enfrentá-lo é o primeiro passo para a iluminação. A ciência e a consciência, a fronteira entre vida e morte. A ciência moderna nasceu tentando libertar o homem dos mitos. Mas, ao estudar a morte, ela se depara com algo que desafia sua própria lógica. Para a biologia, morrer é simples. O coração para, o sangue deixa de circular, as células colapsam e o cérebro apaga. Mas a neurociência e a física moderna estão mostrando que o fim biológico talvez não seja o fim da experiência consciente. Pesquisas conduzidas pelo Dr. Sam Parnia, da Universidade de Nova York, registraram atividade cerebral persistente até 30 segundos após a morte clínica. Alguns pacientes relataram ver e ouvir o ambiente durante esse período, com detalhes verificados posteriormente como verdadeiros. Isso abre uma questão inquietante. Será que a consciência é gerada pelo cérebro? Ou será que o cérebro é apenas um receptor de uma consciência maior? A física quântica sugere que tudo é informação. E segundo o princípio da conservação, a informação nunca se perde, apenas muda de forma. Se a consciência for um tipo de informação quântica, ela não morre com o corpo, apenas se redistribui no campo universal. O anestesista Stuart Hameroff e o físico Roger Penrose propuseram a teoria Arc-OR, onde a consciência surge das vibrações quânticas nos microtúbulos do cérebro. Quando o corpo morre, essa informação quântica é liberada, voltando ao cosmos, como uma gota que retorna ao oceano. Experiências de quase morte. EQMs. Hospitais do mundo inteiro registraram pacientes clinicamente mortos, sem batimentos cardíacos e sem atividade cerebral, que ao voltarem à vida relataram lembranças vívidas, flutuar sobre o corpo, ouvir conversas dos médicos, atravessar túneis de luz, sentir uma paz impossível de descrever. O médico Dr. Sam Parnia, da Universidade de Nova York, liderou um dos maiores estudos sobre o tema. Ele afirma que há relatos verificáveis,
pessoas que descreveram eventos reais ocorridos durante sua morte clínica. Isso levanta uma questão assustadora e fascinante. Será que a consciência pode existir fora do corpo? As religiões dizem, a alma continua. As ordens antigas dizem, a morte é iniciação. E a ciência começa a suspeitar que talvez elas estejam certas. No fundo, todas convergem para uma única ideia. A consciência é maior que o corpo. A morte não destrói, revela. Talvez morrer seja apenas acordar de um sonho profundo. Talvez o que chamamos de vida seja o breve piscar de olhos da eternidade. E se a morte for o lembrete de que o tempo é sagrado? De que amar, perdoar e viver com presença são as únicas coisas que realmente importam? Porque no fim, o corpo cai, os nomes se apagam, mas o que fomos em essência, isso permanece. Se este vídeo te fez refletir, compartilha com alguém que você ama. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. O que você acredita que existe depois da morte? Porque compreender a morte é talvez o primeiro passo para compreender a própria vida.